Olá, vamos direto ao ponto, com uma revisão da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. O foco aqui é total no que é essencial para as provas, ok? Sem enrolação. Para começar a entender essa lei, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: para quem ela vale, afinal? Quem é que tem que obedecer essas novas regras? Então, bora lá. A resposta para essa pergunta está logo no comecinho da lei, no seu artigo 1º. Vamos ver quem está nesse barco. A regra geral é bem clara, olha só. A lei se aplica à administração pública direta, autarquias e fundações. Isso em todas as esferas de governo, tá? União, estados, Distrito Federal e municípios. Todo mundo aí dentro. Mas não para por aí. A abrangência vai um pouco além. Inclui também os poderes legislativo e judiciário, mas, atenção aqui, só quando eles estão agindo em função administrativa. Por exemplo, fazendo uma compra, contratando um serviço, aí eles têm que seguir a lei. Além deles, fundos especiais e qualquer outra entidade controlada pelo poder público também entram na dança. Certo, a gente viu a regra. Mas o que as bancas de concurso adoram cobrar? Exatamente, as exceções. É aqui que muita gente escorrega. Então vamos focar em quem fica de fora. E aqui está a principal exceção, que despenca em prova. Empresas públicas e sociedades de economia mista, as famosas estatais, não seguem a Lei 14.133. Elas têm uma lei só para elas, a Lei das Estatais, que é de 2016. Então pense em Petrobras, Correios, Banco do Brasil, todos eles seguem a própria legislação. Agora, muito cuidado com a pegadinha clássica. A parte de crimes da nova lei, ou seja, as regras penais, essas sim valem para todo mundo, inclusive para as estatais. Então, se o assunto for um crime em licitação, aí a Lei 14.133 se aplica a elas também. É um detalhe importantíssimo. Beleza, já entendemos para quem a lei se aplica. Agora vamos ver para o quê. Afinal, para que tipo de contratação a licitação é exigida? Qual é o objeto da lei? O escopo é bem amplo, viu? Cobre praticamente tudo que a administração precisa contratar. Desde a venda de um bem público, passando por compras de qualquer tipo, aluguéis, até a contratação de serviços, obras de engenharia e os contratos de tecnologia. É basicamente o que faz a máquina pública girar no dia a dia. E claro, temos mais algumas situações em que a lei não se aplica. É importante saber que ela fica de fora de operações de crédito e da gestão da dívida pública. Isso é um universo à parte. E também não vale para contratos que já têm uma lei específica, como é o caso das concessões de serviços públicos, que tem sua própria regra do jogo. Certo. Então, quais são os objetivos, as metas que a administração pública tem que perseguir quando vai fazer uma licitação de acordo com essa nova lei? A lei estabelece 4 finalidades bem claras. A primeira é buscar a proposta mais vantajosa. A segunda, garantir tratamento igualitário e competição justa. A terceira, que é um mecanismo de controle, é evitar sobrepreço e superfaturamento. E a quarta, uma grande novidade, é usar o poder de compra do governo para estimular a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E sobre essa história de proposta mais vantajosa, olha que interessante. A lei fala em levar em conta o ciclo de vida do objeto. O que isso significa? Significa que não dá para olhar só o preço de compra. Tem que pensar no custo de manutenção, na durabilidade. É uma forma de evitar o famoso barato que sai caro. A lei também é muito clara ao diferenciar 2 problemas graves: sobrepreço e superfaturamento. O sobrepreço acontece antes, na fase do orçamento. É quando o preço que a administração estima pagar é muito maior do que o preço real de mercado. É um erro de planejamento. Já o superfaturamento acontece depois, durante a execução do contrato. Aqui, o prejuízo já é real, o dinheiro público já foi gasto a mais. Acontece, por exemplo, quando se paga por uma obra maior do que a que foi entregue. Então, memorize: sobrepreço é no orçamento, superfaturamento é na execução. Bom, e para nortear todo esse processo, a nova legislação ampliou bastante a lista de princípios, que são as regras fundamentais que guiam a licitação. Ao todo, são 22 princípios expressos na lei. Sim, 22. É um número considerável e mostra a preocupação do legislador em detalhar as regras do jogo. Mas calma, para nossa revisão não vamos passar por todos os 22. Vamos focar em 3 que são novidades muito importantes e, por isso mesmo, tem uma chance enorme de aparecer na sua prova. O primeiro é o princípio do planejamento. Isso aqui é uma mudança de paradigma. A lei elevou o planejamento a um outro nível. Agora é uma fase obrigatória, super detalhada, e se não for bem feita, todo o processo pode ser invalidado. Acabou a era de licitar no improviso.
O segundo princípio fundamental é o da segregação de funções. É uma medida para prevenir fraudes e erros. A lógica é simples. Quem planeja não pode ser o mesmo que fiscaliza. A ideia é que pessoas e setores diferentes cuidem de fases críticas do processo, criando um sistema de controle mútuo. E, por fim, o terceiro princípio que a gente destaca é o do desenvolvimento nacional sustentável. Lembra que ele também é uma das finalidades? A lei o reforça como princípio para deixar claro que o governo deve usar seu enorme poder de compra para incentivar a sustentabilidade na economia, no social e no meio ambiente. Com isso, fechamos os pontos essenciais. E fica aqui uma reflexão final. De que forma a aplicação rigorosa desses novos princípios, especialmente um planejamento sério e a segregação de funções, pode de fato transformar a realidade dos contratos públicos no Brasil? Será que estamos diante de uma ferramenta capaz de mudar a forma como o dinheiro público é gerenciado? É algo que só o tempo e uma boa fiscalização poderão nos dizer.